Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 27 do mês de maio do ano de 2022, pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, estamos hoje no dia 26 do mês de Iyar, do ano 5782. Pelo nosso calendário, estamos aí com 263 dias transcorridos. E até o pôr do sol, hoje nós estamos aí no 41º dia de Omer, Sefirat HaOmer, a contagem para o refinamento das nossas emoções, da nossa personalidade, do nosso caráter, da nossa alma. E hoje nós estamos aí em Yesod Shebe Yesod, e daqui a pouco vamos ver o que significa e qual é o tipo do refinamento que temos para nós no dia de hoje. Estamos aí no 6º dia da semana, sexta-feira, é o 6º dia para o Shabat. Ao pôr do sol de hoje, nós estaremos adentrando no sagrado dia do Shabat. E, portanto, pelo fuso horário nosso aqui do estado de São Paulo, aqueles que estão em conexão com Brasília, o acendimento das luzes de Shabat no dia de hoje será às 17h08. Nas regiões em que nós temos aí um horário a menos com o horário de Brasília, então, obviamente, o acendimento das luzes será às 18h08, ok? Então, estamos aí em preparação para entrarmos no Shabat, o sagrado dia que o Eterno nos concedeu em preparação para a redenção final com o Mashiach, ok? Então, amados, nós estamos aí no nosso 6º dia e, portanto, na nossa sexta aliá, a nossa sexta leitura para da nossa Parashá semanal, Bechukotai, andando nos meus preceitos, nos meus estatutos, Bechukotai. E hoje nós estamos aí na sexta leitura, em preparação para o encerramento do livro de Vaikra, Levítico, Amanhã nós estaremos aí com a 7ª leitura e Maftir, que é a leitura final da Parashá semanal, e automaticamente encerrando a Parashá estaremos também encerrando o 3º livro dos 5 livros da Torá. Então amanhã teremos aí, Hazak, Veitinas Hazek, força, que sejamos todos fortalecidos. E é exatamente um dos princípios da Torá, do estudo da Torá, e sermos fortalecidos na nossa jornada monoteísta, ok? Essa semana nós vamos aí ter a semana em preparação para Shavuot, que é a preparação para a outorga da Torá, renovando, a entrega da Torá, renovando o preceito, do recebimento da Torá, que vai acontecer exatamente no próximo Shabat, no dia 4 de junho para o dia 5 de junho, sábado para domingo da semana que vem. Estaremos aí então na primeira noite de Shavuot e primeiro dia de Shavuot, ok? Então vamos estar falando aí nesta semana sobre a questão de Shavuot, ok? Então, amados, vamos em frente, que nós temos aí bastante coisa, entre elas a nossa palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, respondendo ao chamado de Deus, A Parashá Bechukotai, que encerra o livro de Levítico, traz realmente ensinamentos preciosos, e nesses momentos finais da nossa Parashá semanal e do nosso livro, do 3º livro da Torá, também temos aí algo muito singelo, estarmos refletindo para a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. O nosso Rav Yaakov Geranstad,
a liderança no Brasil e em várias comunidades fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em Portugal, no Japão, né? Então temos aí, com a graça de Hashem, estas comunidades aí, ok? Então vamos lá para o nosso Shabbat Shalom, né? Que já estamos na preparação para adentrarmos no Shabbat. Então, desta forma aí, a nossa saudação de hoje, né? A cada família, os nomes mencionados aqui, para, juntamente com a sua família, as comunidades regionais, as comunidades no Brasil e fora do Brasil, Benenor, para que tenham um Shabbat Shalom juntamente com seus queridos. Então nós temos aí o Tiago Gracindo Alves, que é residente aqui em Bauru e que está aí buscando conhecimento sobre o movimento Benenor, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Temos também aí o casal Christian Patrick e Tayara Maia, de Belém do Pará. Temos a Radassa Todá, a Ana Emília, o Cláudio Marco, o Carlos Magno Andrade Reis, né, que estão sempre em conexão aí pelo YouTube também. O Érico Souza Samel, né, de Recife, Pernambuco. A Vânia Ivonete, também de Recife, Pernambuco. O Valdisson Manuel, a Maria Isabel Gouveia Lucélia, interior de São Paulo. A Yaritza Verônica Sanches Robles, da cidade de Puerto Montt, lá no Chile. A Edina Silva, aqui, né, de Bauru, a nossa região. Wesley Camargo, de Barretos, interior de São Paulo. Vanderlei Rocha de Oliveira, da cidade de Serquilho, interior de São Paulo. O Paulo Sérgio de Goiânia, Goiás. Haron Israel, lá da cidade de Elizabeth, na Nova Jersey, Estados Unidos. Sidney do Vale, lá em Pinhais, Paraná. O senhor Gessé Alexandrino, administrador do grupo Comunidade Beit Israel, e ele é da cidade de Campina Grande, Paraíba. Pessoas, né, membros do grupo Histórias Judaicas, a Talma Regina, São Paulo, capital, a Rosemary Saldanha, Guarapuava, Paraná, Ruth Leal Miller, de Carvalho, de São José, cidade de Santa Catarina, o Carlos Cordeiro, de Prudentópolis, Paraná, e o Júnior Silvia, e mais a Noeli Nonal, né, do grupo Histórias Judaicas. Do grupo Somos Brasileiros de Origem Judaica, temos aí para hoje a Neia Regis, Guarulho, Grande São Paulo, e o Jaime André, ok? Do Guia Benenor, Luz para as Nações, nós temos hoje aí o Arnaldo Silva e o Toinho Teles, lá de Bonito, Bahia, né? E também falando aí em Bahia, né? A comunidade Benenor da Bahia, que temos lá o nosso emissário, o Mário, né? Então, a toda a comunidade também da Bahia, o nosso Shabbat Shalom. E a Rita de Cássia Torres, São Paulo, capital, né? Também mandamos aí o nosso Shabbat Shalom para ela e toda a sua família, né? Temos aí a Malu, da cidade de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, e a Luciana Rodrigues, né? Também de Marília, aqui a nossa região, ok? Nós vamos fazer a nossa leitura de hoje, né? A nossa sexta leitura, e na sequência nós vamos voltar a falar, né? Completarmos a nossa reflexão sobre o crescimento verdadeiro, que está dentro exatamente da palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, o Tzadik, o líder da nossa geração,
que nos fala sobre responder ao chamado de Deus, o chamado divino, ok? E vamos ver aí qual a conexão que temos com Sefirat HaOmer para a contagem de hoje. Então a nossa sexta leitura está no capítulo 27 de Levítico, Vaikra, e vamos do versos 22 até o verso 28 na nossa sexta leitura, na continuidade da consagração de propriedades ao templo, né? E nós já vimos aqui que, resumidamente, sobre todas essas questões de consagração de animais, pessoas, ofertas, dízimos, doações, donativos, propriedades, etc, e etc, de forma bem resumida e simples, é o que diz Maimônides, onde ele nos fala que atos de bondade não têm limites. Então, por isso, realmente, atos de bondade, ela não tem um preço fixo, né, por assim dizer, ou uma medida fixa. Atos de bondade, ela está em conexão com o Deus infinito, que é En Sof, o soberano dos mundos, ok? Então, resumidamente, né, para as pessoas, né, estarem aí de uma forma bem tranquila com a questão das leituras, devido a detalhes, né, que fala a nossa paraxá semanal, Bechokotai, dentro desses aspectos aqui, né? Então, ao ouvir, né, a leitura, você tem essa conexão. Atos de bondade, elas não têm medida fixa. É dentro desse escopo que os nossos mestres trazem para nós aí, ok? Então, capítulo 27, versos 22 a 28. Se uma pessoa consagra um campo que ela comprou, que não é parte de sua propriedade hereditária, o sacerdote calculará a proporção de seu valor estimado com base no número de anos que ainda faltam para o próximo Iovel, o ano de jubileu. A partir deste dia, qualquer pessoa poderá redimir o campo, dando seu valor estimado ao templo para ser consagrado a Deus. No ano jubileu, o campo reverterá para aquele de quem ele foi comprado inicialmente, daquele que o tinha como sua propriedade hereditária da terra. Os versos 28 até, aliás, do verso 25 ao 28, nós temos aí leis adicionais de consagração que diz: todo valor estimado será de acordo com o sistema de medidas usado para itens santificados, onde 20 gerás equivalem a 1 shekel. Um animal primogênito deve ser sacrificado como uma oferenda de primogênito a Deus. Ninguém pode consagrá-lo como outro tipo de oferenda, seja ele um novilho, cordeiro ou cabrito. Ele pertence a Deus. Se uma pessoa consagrar uma espécie de animal não kasher como um donativo para a manutenção do templo, ela poderá redimir o animal pagando seu valor estimado, acrescido de mais 1/5. Se o animal não for redimido por quem o consagrou, ele será então vendido por seu valor estimado. No entanto, qualquer coisa que uma pessoa dedique de suas posses como uma propriedade consagrada para os sacerdotes de Deus, seja uma pessoa, um animal ou uma parte do campo de sua propriedade hereditária, não pode ser vendida nem redimida, pois toda propriedade consagrada é santificada, é santidade das santidades para Deus, ok? Resumidamente aqui também, né, vamos, já mencionado durante a semana, toda essa questão de oferenda, oferta, dízimos, doações, etc. e tal, além de estar dentro desse campo que Maimônides diz, né, atos de bondade não tem medida fixa, ou seja, tem uma base, dali para frente, cada pessoa vê as suas condições voluntariamente, com amor, vai fazer as suas doações, etc. e tal. E dentro desse aspecto aqui nós vemos o quê? Que está sempre conectado com a questão dos Kohanim, os sacerdotes, bem como também o Beit HaMikdash, né?
a manutenção do Beit HaMikdash. Então, resumidamente, isso daí está conectado dentro daquilo que é o quê? A sinagoga sede, né? A sinagoga Chabad Brooklyn, em São Paulo, com a nossa liderança do Rav Yaakov Gelenstad. Então, obviamente, necessita de doações, ofertas, dízimos, etc. e tal, para manutenção, né? E bem como também para o aspecto em que o material didático, leitura, o material que é fornecido pela sinagoga sede, que nem, entre outras coisas, basicamente, o guia Benei Noach, que norteia o Benei Noach no seu dia a dia e no seu conhecimento, e assim como também o Sidur Benei Noach, né, como sempre falamos aqui, que é exatamente o livro de preces diária para o Benei Noach, né? Então, são coisas que necessitam realmente de doações para a manutenção de todas essas coisas e a manutenção física, né? Material, etc. e tal, como agora começou a campanha sobre a construção da nova sinagoga Chabad no Brooklyn, lá em São Paulo, ok? Então, de acordo com isso daí, tudo faz parte em realmente estarmos aí conectados com atos de bondade que não tem medida fixa. E também dentro do campo das comunidades regionais para mesmas finalidades, né? Os aluguéis, manutenção, né? A manutenção também do próprio emissário, no sentido dele poder cada vez mais adquirir materiais para fornecer aos membros regionais e externamente também quem assim o desejar, quem assim o pedir, para que haja essa manutenção constante, né? Então, como diz aquele velho ditado, né? De brisa ninguém vive, ok? Então essa é uma realidade. E é isso que Deus nos fala e que nós estamos aprendendo nas nossas lições diárias, né? Para Deus fazer um milagre, é preciso que o ser humano coloque-se em marcha com as suas questões pessoais, naturais, para poder fazer em obediência à vontade divina, né? Aí então entra o divino e o humano dentro dessa harmonia, dessa fusão, e as coisas acontecem. Fazendo cada um de nós a nossa parte, obviamente Deus faz a dele com muita propriedade, com muito poder, não restam dúvidas, ok? Então, nesse aspecto aqui, nós temos exatamente a questão das consagrações, que está dentro de um crescimento verdadeiro e bem como também dentro do chamado divino. Então, como nós respondemos ao chamado de Deus? Como nós respondemos ao chamado, ao crescimento verdadeiro da nossa jornada monoteísta no nosso dia a dia? Então nós vimos ontem, rapidamente recordando, que Berrocotai, que nos fala sobre se tu seguires meus estatutos, então aqui seguir está conectado diretamente em progredir, ou seja, é uma questão em que você precisa se manter em marcha, sempre em frente, não pode ficar estacionado. É a mesma coisa sobre fé e confiança. Fé é uma coisa que todo mundo pode ter, né? Todo mundo pode ter fé, mas confiança em Deus é algo diferente, é algo mais espiritual, mais singelo, é mais profundo, e a confiança ela está de fato ligado numa experiência pessoal de cada um com Deus. Então, confiança é algo inerente no ser humano em que requer dele esforço para poder adquirir confiança, né? Por exemplo, você está numa situação muito crítica, você está numa situação muito perigosa, né? E naquele momento você eleva os seus olhos aos céus e pede socorro ao soberano, ajuda. Ou seja, você se agarra, no modo de dizer, você se agarra a Deus com unhas e dentes. E você tem confiança que
que realmente só Ele pode te ajudar, socorrer e trazer para você a resposta adequada àquela situação que você está vivenciando. E aí você realmente mostra para Deus o quanto você o ama e o quanto você confia nele. Os nossos sábios falam que isto é uma ação heróica. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que essa é uma ação de um herói. Então vejam bem, dentro da visão dos nossos mestres, né, a confiança, a visão que se tem sobre isso. Então, nós precisamos ter uma ação corajosa, ousada, com esforço, uma ação heróica em confiar a Deus, né? Então, essa é a questão. Deus diz, eu confio, então eu faço, né? Então, é nesse sentido aí que fala. Então, esse crescimento verdadeiro está dentro destas questões, né? Deus, ele ordena, eu faço. Deus, ele revela a sua vontade através dos seus mandamentos, através das suas 7 leis universais, e nós nos colocamos em obediência. Vimos aí também sobre a questão de escrever e talhar. Escrever está dentro de um campo superficial da folha, você escreve na folha, na superfície. E o talhar, né, é realmente revolver as lascas da pedra, por exemplo, e aí você vai escrever, e você vai escrever de uma forma não superficial. A superfície da pedra ou da madeira, certo? Ela vai ser talhada, ela vai ser escavada. Então as lascas vão sendo tiradas e aquilo que é escrito na pedra ou na madeira, ela foi talhada. Então ela não fica na superfície, ela adentra, né, ao interior da pedra ou da madeira. E isso fica ali talhado, gravado. Então, dentro desse aspecto aí, o que se talha junto à pedra ou à madeira fazem parte de uma única unidade. É nesse sentido que nos fala sobre o crescimento verdadeiro. Então, na realidade, é aquilo que os nossos mestres trazem, né? Deus, ele quer escrever realmente em nossos corações, talhar, melhor dizendo, ele quer talhar em nossos corações os seus preceitos, para que nós possamos ter e manter uma unidade com Deus. Ok? Baruch Hashem. A Vânia Ivonete, lá de Recife, Pernambuco, chegando. A Miriam Barros, né, de Brasília, também chegando por aí. Baruch Hashem, né? Também chegou aí a Marli Stael, né, de Vitória, Espírito Santo, Baruch Hashem. Então, dessa forma, é o talhar, né, em nossos corações, né? Nesse sentido, também temos aí a questão da água da Torá, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, nós vimos aí a questão do Rabi Akiva essa semana também, sobre esta questão, e também, né, o aprendizado que por mais duro que os nossos corações possam ser, ou por mais empedrado que os corações possam ser, né, a água da Torá vai batendo até moldar, talhar a vontade divina. Então nós vemos aí que a primeira chave para o crescimento verdadeiro está, não existe algo como espiritualidade sem sacrifício. Portanto, o investimento no trabalho árduo deve ser feito no campo do estudo da Torá. Não é uma questão de apenas estudar, mas é uma questão de realmente trabalhar arduamente no estudo da Torá e os seus mandamentos, as 7 leis universais também. Então, essa foi a primeira chave. Agora nós vamos ver a segunda, né, que nos fala sobre sem uma divisão. Nesse sentido, existe outra diferença entre escrever e talhar. A superfície sobre a qual escrevemos e a tinta que usamos permanecem 2 entidades separadas. Quando, ao contrário, as letras são talhadas na pedra escrita,
e a pedra toma uma entidade única, elas são inseparáveis, né? Então, quando as letras são talhadas na pedra, ela é diferente de ser escritas no papel. Quando elas são talhadas na pedra, então as letras e a pedra tornam-se uma unidade e não duas unidades. Então, ao talhar, nós vemos aí a questão da importância de ser interiorizado a Torá em nós. Então, estudar a Torá é uma coisa, aqui o que os nossos mestres estão trazendo. Talhar as palavras, os preceitos da Torá em nossos corações significa interiorizar a Torá em nossos corações. É aí que está o detalhe do talhar. Então, por isso, estudar é uma situação, mas estudar e arduamente se dedicar ao estudo com os seus mandamentos, então aí vai ser interiorizado a palavra da Torá em nós. Então vai ser talhado em nós o quê? Exatamente a palavra divina, a vontade divina, a sua Torá. Então, por isso, talhar em nossos corações. Ainda estamos dentro da segunda chave ou segunda lição sobre isso. Continuando. Então, isso aponta realmente a importância de interiorizar a Torá, tornando seus ensinamentos partes do nosso próprio ser. Existe uma vantagem em compelirmos a nós mesmos à prática da Torá, mesmo quando fazer isso for contra a nossa própria natureza. Mas o mais profundo comprometimento ao serviço de Deus envolve refazer a nossa natureza para refletir a vontade divina, a vontade de Deus. Então, ainda dentro desse segundo aspecto aqui, dessa segunda chave ou dessa segunda lição que nós temos sobre os preceitos do Eterno, então, essa interiorização da Torá em nós significa fazer com que os seus ensinamentos tornem-se partes da nossa vida no nosso dia a dia. Então, quando você acorda, Modéani, depois que você faz sua higienização, vai para a ablução, né? O ato, né? de lavagem das mãos, a ablução, é o ato de ficar ritualmente puro. Vai para as preces, vai fazer a sua alimentação, dependendo daquilo que está na tua mesa, você vai pedir a bênção daqueles alimentos específicos, você vai pedir a bênção do soberano para aquela alimentação, você vai pedir permissão para Deus, para poder usufruir daquilo que Ele nos concede, e etc. e tal. Então, o seu ir e vir precisa estar sendo movido pela Torá e os seus preceitos. Isso é ser talhado em nossos corações, a Torá, a vontade divina. Então, nessa segunda lição, o que nós temos aqui? Que a pessoa e a Torá não devem ser entidades separadas, mas um único todo. Então, você e a Torá não podem ser duas entidades separadas. Você e a Torá precisa ser uma entidade. Por isso fala sobre a interiorização da Torá em nós. Então, nós e a Torá precisamos ser uma entidade só no nosso dia a dia. Então, tudo que fizermos, tudo que fazermos, precisa ser o que? Inspirado pela própria Torá. Então, eu saio de casa, faço o quê? Peço direção, a bênção do Eterno para sair de casa, a sua proteção, a sua guarda. O que eu faço fora de casa, sempre pedindo para Deus realmente toda a direção, orientação, etc. e tal. Retorno para casa, agradeço no meu trabalho, na escola, os contatos que tenho com as pessoas, etc. e tal, sempre dentro
de uma unidade com a Torá. Temos unidade com a Torá, nós temos unidade com Deus. Então essa abordagem leva ao verdadeiro crescimento, pois progredimos além das imagens limitadas de nossa própria percepção e entramos nos horizontes ilimitados aos quais a Torá nos conduz. Então, isso é estar conectado com o infinito. E você se torna infinito. Então, além desses dois aspectos, né, ou dessas duas lições, nós temos ainda uma terceira interpretação, uma terceira chave, ou uma terceira lição dentro desse aspecto aqui. Ou seja, onde os nossos mestres falam acima dos limites do nosso intelecto. Acima dos limites do nosso intelecto. Então, já fala o nome, né? Então, dessa forma, o termo se refere às dimensões da Torá que ultrapassam a nossa compreensão. Então, há mandamentos que nós não compreendemos, não entendemos. Mas Deus diz, façamos. Estão acima dos limites do nosso intelecto. Então, é uma questão de nós confiarmos em Deus, falamos sobre confiança no começo, e realmente estarmos aí acima dos limites do nosso intelecto. Então, trabalhar no estudo da Torá nos traz a conscientização de que todas as facetas da Torá, mesmo aquelas que parecem estar ao alcance do intelecto mortal, são de fato ilimitadas, pois a Torá é, e não podemos esquecer, a Torá é a sabedoria de Deus. E assim como é impossível para uma criatura mortal compreender o seu Criador, também é impossível compreender os seus atributos. Então, ele é o conhecedor, o eterno. Ele é o próprio conhecimento. E assim, Deus é tudo. Tudo é Deus. Então, tudo é um em Deus. Tudo é unidade em Deus e não unidades. Entendeu? Então, tudo é um em Deus. Além disso, tal comprometimento, né, de estudo faz mais do que produzir uma consciência da dimensão infinita da própria sabedoria de Deus, da própria sabedoria da Torá. Isto faz com que esta dimensão seja internalizada em cada um de nós. No processo, a nossa forma de pensar começa a mudar, melhorar, começa a ser mais elevada. Então, nós começamos realmente a fazer o quê? Nós começamos a ser mais ilimitados, porque somos elevados. Então, essa nossa conexão com a Torá, que é a sabedoria infinita de Deus, nos leva numa harmonia, comunhão, em unidade com Deus, Ein Sof. Então, a nossa mente, o nosso intelecto, começa a ter uma conexão mais elevada com a Torá e com o próprio Deus. Então, dessa forma, a dimensão infinita da Torá, nós começamos a tocá-la. E ao começar a tocar o infinito da Torá, nós começamos a tocar em Deus. O gesto é para que nós possamos mentalizar o tocar, espiritualmente falando, a Torá, a sabedoria infinita de Deus que está revelada nela. E que forma que nós tocamos a sabedoria infinita de Deus? Através da Torá, obedecendo aos seus preceitos. Você toca o infinito. Então, dessa forma, né, os nossos mestres dizem que a Parashá Bechukotai é geralmente lida em conjunto com a Parashá Berrar. Este ano estão sendo lidas separadamente, porque nós tivemos o Adar 1 e o Adar 2, né? De forma popularmente conhecido, né? O ano bissexto, né? Então,
essa questão aí. Então, por isso, esse ano elas estão sendo lidas separadas. Temos aí tivemos o mês de Adar 1 e o mês de Adar 2, ok? Então, mas de forma geral, elas são lidas juntas, né? Parashá Berrar, que significa no monte, e Bechukotai, né? Seguir os meus preceitos. Então, superficialmente, as duas leituras representam abordagens opostas, pois Berrar comunica a mensagem de força e coragem pessoais, enquanto Bechukotai se concentra no tema da autotranscendência, né? Ou seja, irmos além do nosso intelecto, da nossa mente, irmos além de nós mesmos, né? Nós não compreendemos muitas coisas na palavra, mas isso, Bechukotai, nos leva a irmos além e não ficarmos parados e limitados a isso. Então, transcendência, nós vamos além. Apesar disso, enquanto a pessoa se esforça para aplicar as lições de cada leitura em sua vida, ela percebe que elas são complementares, né? Então, as leituras são complementares, não são nada separados, sempre vão se completando. Quando a força de Berrar tem a obrigação da autotranscendência de Bechukotai, nós descobrimos então reservas mais profundas e poderosas de força do que as que normalmente possuímos. Ou seja, quando nós saímos, né, de Berrar, que nos traz a força, né, e vamos para a autotranscendência de Bechukotai, além dos limites, então nós podemos descobrir então o que? As reservas mais profundas, né, e poderosas de forças que nós adquirimos através realmente das leituras. Então, inversamente, a autotranscendência de Bechukotai só é possível quando uma pessoa possui a força interior do propósito necessário para fazer os esforços necessários. Isso significa que nós precisamos realmente ter aquilo que nos está falando a Parashá Bechukotai, seguir os meus preceitos, né? Que o seguir está dentro do aspecto progredir. Então não é apenas uma questão de ler, ou uma questão apenas estudar, que fica dentro de um campo mais superficial, mas vem dentro daquela questão arduamente ler, estudar a Torá para internalizar a Torá, que isso significa exatamente estarmos indo para uma transcendência. Ao interiorizarmos realmente a Torá, a sabedoria da Torá, nós estamos internacionalizando cada vez mais realmente o que? A presença divina em cada um de nós. Então, dentro desse aspecto aí, o que realmente os nossos mestres querem trazer para nós, que a autotranscendência de Bechukotai faz com que nós possamos descobrir ainda reservas que Berrar, a Parashá anterior, que nos traz a questão de força, né, e coragem para seguirmos em frente, nós vamos encontrar ainda mais reservas dentro desse aspecto aqui, porque foi interiorizado em nós realmente esses aspectos sagrados. E nós podemos tocar a sabedoria infinita da Torá, a sabedoria infinita de Deus que está revelada na Torá. Então aí nós vamos realmente, né, vendo que é possível, quando uma pessoa possui a força interior do propósito necessário para fazer os esforços necessários. Então, o estudo da Torá e o conhecimento, o estudo dos mandamentos é para que nós tenhamos um trabalho árduo, talhar, realmente lascar, aprofundar as letras da Torá sendo escritas através do talhamento,
ou seja, vai, no modo de dizer sempre, vai cavucar, vai talhar, tirar lascas para que realmente a escrita seja realmente uma unidade em nossos corações com Deus, e não duas entidades separadas, mas uma unidade. E estas lascas representam exatamente quelipote, cascas, que fundamentalmente está conectado com o nosso ego, o nosso eu, a nossa arrogância, a prepotência e coisas semelhantes a esta. Enquanto a pessoa ela não realmente tira as lascas do seu ego, egocentrismo, então ela continua cheia de si mesma. Então a pedra, a madeira, ela está cheia, ela está plena. Mas à medida que começa, através do caminho da humildade, começa a ser talhado, então aí há como realmente aprofundar na superfície, saindo da superfície e adentrando mais profundamente na pedra ou na madeira, né? Aí vai exatamente o quê? Escrever as letras de Deus, a Torá. E aí então a pessoa, ela se torna uma unidade com a Torá e uma unidade com Deus. É isso que realmente Deus espera de cada um de nós, ok? E aí, nesta continuidade, nós conhecemos a bondade de Deus. Nós precisamos conhecer a bondade de Deus. Muitas vezes, né, as pessoas, é muito prático, é muito fácil de dizer, Deus é bom. Principalmente quando tudo está legal, está tudo no seu lugar, está tudo bonitinho. Você tem um bom emprego, um bom salário, uma boa saúde, né? As coisas estão, entre aspas, né, estão dando tudo certinho. Deus é bom! Mas aí as coisas não começam a andar bem. Deus é bom! E aí as coisas continuam não andando bem. Deus é bom. Aí as coisas continuam não andando bem. Deus é bom. Aí as coisas continuam não andando bem. Será que Deus é bom? Entendeu? É exatamente nesse ponto em que será talhado a sabedoria da Torá nos nossos corações. Esse é o momento da força, da coragem, de poder somar com Berrocotai, seguir, prosseguir nos meus estatutos, diz o Eterno. É aí que realmente é talhado verdadeiramente em nossos corações a vontade divina. Lembra de Jó? Jó disse depois das provas que ele passou, depois que a sabedoria da Torá foi talhada de fato no seu coração, e a sua mente, o seu intelecto sendo devidamente transformado, então ele disse, antes eu conhecia Deus só por ouvir falar. Muita gente fala, Deus é bom, porque ele ouve falar. Não tem uma experiência pessoal com Deus. A experiência precisa ser pessoal com Deus. Diretamente com Deus. É você e Deus, ponto. Sem ninguém no meio da conversa, sem nenhum abelhudo no meio da conversa. É você e Deus. Então Jó disse, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Ou seja, foi talhado no meu coração os teus preceitos, os teus mandamentos, porque, de fato, toda a minha vida foi mudada com uma experiência pessoal com Deus. Então, por isso, Jó disse isso. E é exatamente isso que nós precisamos, né? Então, quando nós estamos diante de uma situação muito difícil, este é o momento em que Deus está pronto para talhar em nossos corações
realmente a sabedoria da Torá, que é a sua sabedoria infinita, a sua vontade divina, e moldar também o nosso intelecto. Ok? E aí, conhecer a bondade de Deus, nós então entramos dentro desse aspecto que se concentra nas recompensas concedidas pela observância da Torá e as punições impostas pela falta da observância ou obediência. Então poderíamos perguntar, quando uma pessoa tiver internalizado a autotranscendência de Berrocotai, para que interessam então as recompensas? Então o Alter Rebbe, ele diz, eu não quero o teu mundo vindouro, eu não quero o teu Gan Eden, o jardim do paraíso. O que eu quero, tudo o que eu quero, é, de fato, somente a ti, meu Redentor, meu Salvador. Ou seja, quando a pessoa ela fala assim, eu quero o Olam Rabá, o mundo vindouro, eu quero a vida eterna, eu quero o jardim do paraíso. Então ele está limitado a isto. Mas aqui, né, a lição, né, ou as lições de Berrocotai, ela faz transcendência, significa além realmente do mundo vindouro, além da vida eterna. Mas tem alguma coisa além da vida eterna? Você duvida que ainda tem? Aqui nos fala além do Gan Eden, do jardim do paraíso, Olam Rabá. Mas ainda tem alguma coisa além disso? Esta é a chave. Esse é o segredo. Por quê? O que tem além disto? O único Deus, o único Criador, o único Salvador, porque Ele está acima de tudo e de todos. Não tem nada do lado dele. Ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Nada pode ficar ali emparelhado com ele, porque não tem nada que se compare a ele. Não tem ninguém do lado dele. Não tem ninguém do lado dele. Só ele está acima de tudo e de todos. Ponto final. Então, por isso, o Alter Rebbe, ele respondeu essa questão dizendo, eu não quero o mundo vindouro, a vida eterna. Eu não quero o jardim do paraíso, o jardim do Éden, o Gan Éden. O que eu desejo é somente a ti, meu Deus. Ponto final. Aqui está a grande chave do nosso amanhã. Enquanto nós estivermos pensando, eu quero a vida eterna, eu quero o Gan Éden, eu quero o Olam Rabá, nós ainda estamos desconectados de Deus. Ainda não estamos em unidade com Deus. Está Deus precisando gravar mais profundamente, talhar a sua palavra em nossas vidas. Entendeu? Então, dessa forma é que nós estamos aí. Tudo que eu quero é somente a ti, meu Deus. Este é o alvo e o objetivo que nós precisamos estar firmados no nosso dia a dia. Baruch Hashem. Hoje nós estamos com 41 dias do Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, e portanto perfazem 5 semanas e 6 dias, né? E 6 dias do Homer. Nós estamos no 6º dia da sexta semana do Sefirat HaOmer. Então hoje nós estamos aí em Yesod de Yesod, que significa vinculação na vinculação. Examine o aspecto vinculador da vinculação, as formas que toma e os seus níveis de expressão. Toda pessoa necessita e tem a capacidade de ligar-se a outras com empreendimentos significativos e experiências importantes, né? De forma resumida, todo aquele que se isola, que se acha autossuficiente,
ele sempre vai estar em solidão, mesmo estando no meio de muitas pessoas. Ele estará desvinculado, então não haverá unidade. E nós estamos vendo a importância da unidade no dia a dia, não é verdade? Luiz Ribeiro, né, Itaquera, Grande São Paulo, a minha querida irmã Maria Isabel Marmol Piso, lá de Franca, né, juntamente com os nossos mais queridos que estão lá, a Fatinha, o Chico e os seus familiares, né, um Shabbat Shalom para vocês aí com muito amor e muitas bênçãos de Hashem, ok? Então, amados, a vinculação na vinculação é importante no nosso dia a dia para mantermos unidade. Então, as perguntas ficam assim: tenho dificuldade em me ligar? A dificuldade diz respeito a todas as áreas da minha vida ou somente a certas áreas? Eu me ligo facilmente com o meu trabalho, mas tenho problemas para relacionar-me com as pessoas à minha volta? Ou vice-versa? Tenho problemas para relacionar-me com acontecimentos especiais da minha vida? Então, examine as razões para não se vincular. Então, você precisa analisar essa questão. Analisando, então, alguns questionamentos aqui para termos uma base sobre isso, né? As razões para não se vincular. É porque sou muito crítico ou acho defeito em tudo como uma desculpa para não me relacionar? Estou fechado demais em meus próprios hábitos? Minha falta de ligação é resultado de sentir-me incômodo com a minha vulnerabilidade? Né? Muitas vezes a pessoa ela vê a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, né? E ela acaba ficando assim, com medo de se relacionar com as pessoas, ter vínculo com as pessoas. Fui magoado nas minhas experiências passadas. Você não pode trazer e potencializar as más experiências do passado no presente. Porque você fazendo isso, você pode perder a oportunidade de ser muito feliz. Enterre, sepulte as más experiências do passado. Ok? Minha confiança foi abalada? É hora de reativar, refortalecer. Meu medo de me ligar é resultado de ligação inadequada que experimentei quando criança? Então, para cultivar sua capacidade de se ligar, mesmo que você tenha razões válidas para recear, você deve lembrar que Deus lhe deu uma alma divina que nutre e ama e que você deve aprender a reconhecer a voz dentro de si mesmo, o que lhe permitirá sentir e vivenciar o coração e a alma de outras pessoas. Então você lentamente poderá ir baixando as suas defesas quando reconhecer alguém ou algo em que você pode realmente confiar. Né? Às vezes você perde uma grande oportunidade de confiar em alguém porque você trouxe a má experiência do passado e você potencializou no presente e você perdeu a oportunidade de realmente, né, confiar em alguém e ser feliz. Então não permita isso. Né? Realmente se esforce, segundo as nossas lições que nós estamos tendo de Berrocotai, né? Realmente deixe Deus talhar no seu coração os seus preceitos. Isso vai nos fazer sempre felizes. Então, para a ligação ser possível, ela deve incorporar os outros 6 aspectos da vinculação. Uma união bem-sucedida deve incluir também concretizar o vínculo através de ações construtivas. Sempre foque em fazer ações construtivas. Um ponto adicional aqui é: vínculo promove vínculo, né? Comprometimento promove comprometimento. Quando você se liga em uma área de sua vida, isso o ajuda a ligar-se em todas as outras áreas da sua vida. Então o exercício do dia é começar um relacionamento com uma nova pessoa ou uma nova experiência que é importante para você.
comprometendo-se um tempo específico a cada dia da semana para passarem juntos de forma construtiva, ok? Então, essa é a vontade divina para nós aí no nosso dia a dia. Por isso, estamos indo para a última semana de Sefirat HaOmer, ok? E a palavra final do nosso Rebbe, que vem somar tudo isto, e ele nos diz: responder ao chamado de Deus. Então, os dois temas que nós temos tido aqui durante os nossos dias, né? Nessa semana, fala sobre animais primogênitos e como 1 em cada 10 dos nossos animais, bovinos, ovinos e caprinos, em geral, né, são os dois temas aqui que nós temos na nossa Parashá. E falamos já sobre isso durante a semana, e amanhã voltará realmente a essa questão aqui, né, para concluir. Hoje nós vimos aqui sobre a questão do animal primogênito, né, na nossa leitura. Vamos ter aí a questão do animal, né, a cada 10 animais o 10º é separado. Então, dentro desse aspecto, o nosso Rebbe começa a trazer para nós uma compreensão melhor. Os animais primogênitos devem ser oferecidos como sacrifícios aos Kohanim, como sacrifícios, né? E aos Kohanim se oferece parte de sua carne para ser consumida. O 10º dos animais deve ser consumido pelos seus próprios donos na cidade de Jerusalém. Esses dois mandamentos refletem as duas facetas complementares da instituição dos sacrifícios. Primeiro, santificar o mundo, e segundo, santificar a nós mesmos. Então, o nível mais profundo e elevado, espiritualmente falando, da questão dos animais primogênitos e do 10º animal, é exatamente isso: santificar o mundo e santificar a nós mesmos. Por isso, os animais primogênitos eram sacrificados e parte dele, da sua carne, era dado aos Kohanim, aos sacerdotes, certo? Então, isso daí está conectado em santificar o mundo. E a segunda questão é o 10º animal sendo separado para o sacrifício, e somente os donos daqueles que levaram o 10º animal, somente eles que podem realmente saborear, né, a carne daquele sacrifício dentro de Jerusalém, dentro da cidade de Jerusalém, que isso significa santificar a nós mesmos, ok? Assim, esses dois mandamentos compõem uma conclusão apropriada do livro de Levítico, na nossa Parashá Berucotai, no qual escutamos o chamado de Deus, que nos desafia a viver com total consciência de nosso potencial inato como povo eleito de Deus, como os judeus, literalmente falando, e como Benei Noach, né, que realmente atende ao chamado divino para viver o monoteísmo ombro a ombro com o povo judeu. Então, viver desta maneira nos transforma em um reino de sacerdotes, né? Então, nós, Benei Noach, andando ombro a ombro com o povo judeu, então nós estamos fazendo parte do reino de sacerdotes que eles são. Então nós estamos debaixo da graça realmente de Hashem, já que santificamos a realidade mundana. Então, à medida que nós estamos aí no nosso meio social e também entre as nações, nós estamos aí santificando o mundo. Santificamos a nós mesmos e santificamos o mundo, né? Por isso trazemos mais luz, mais presença divina entre as nações. Desta maneira, estamos cumprindo o propósito da criação, que é o quê? Fazer com que o mundo seja uma verdadeira moradia para Deus. Então, responder ao chamado de Deus. Só você pode dar esta resposta positiva para Deus. Por isso, é importante estarmos vazios do nosso ego, da nossa arrogância, prepotência,
orgulho, egocentrismo e companhia limitada. Aí então Deus, ele pode de fato talhar em nossos corações, sem sombra de dúvidas, a sua vontade. E aí não seremos duas entidades, mas seremos uma unidade com Deus. A você, sua família, a você, sua comunidade, né, aos seus queridos, um Shabbat Shalom, com muita presença divina e principalmente, deixe Deus talhar a sua vontade no seu coração. Busque cada vez mais a transcendência em Deus, com Deus, por Deus. Shabbat Shalom, até amanhã.